Boa tarde, tudo bem? Então, olha, vamos resolver primeiro um exercício da matéria que a gente acabou de ver no final da aula, para depois a gente passar uma lista para vocês resolverem. Então, a gente trabalhou com tensão de cisalhamento, né, Inês? E aqui a gente tem uma situação onde eu tenho uma barra de sustentação, que é essa daqui, que ela está ligada rigidamente a um disco circular, tá? Esse conjunto é submetido a uma força de 20 kN. Nós vamos fazer duas verificações. Eu quero verificar a tensão normal nessa barra e eu quero dimensionar o disco para suportar o cisalhamento. Porque esse disco aqui, esse conjunto, né, disco mais barra de sustentação, está apoiado numa placa que tem um orifício de 40 milímetros de diâmetro. E aí, a lateral toda desse disco vai estar sofrendo cisalhamento, porque tende a cortar. A hora que você puxa essa barra para baixo, vai haver um cisalhamento ao longo de todo o perímetro desse disco. Então, é isso que a gente quer verificar. Aqui eu fiz uma representação em planta dessa placa, né, aqui em laranja. Ela tem um orifício de 40 milímetros e esse disco aqui, ele tem mais que 40 milímetros, então ele se sobrepõe ao orifício aqui, tá? Ele fica para fora desse orifício. Bom, então vamos lá. Se a barra passa por um orifício de 40 milímetros de diâmetro, determine o diâmetro da barra e a espessura do disco para a carga de 20 kN, que é essa que está sendo aplicada. E aí eles pediram para a gente considerar que a tensão admissível, tensão normal admissível é de 60 MPa e a tensão de cisalhamento admissível é 35 MPa. Já é admissível, então o coeficiente de segurança já está embutido nessa história. Bom, quem sofre tensão normal, quem sofre tensão de cisalhamento? Quem sofre tensão normal é a barra, porque ela está sendo tracionada por essa força de 20. Quem sofre tensão de cisalhamento é esse disco que tende a ser cortado por conta dessa chapa, tá? Do apoio que o disco tem na chapa. Então, para que a gente possa determinar o diâmetro da barra de sustentação, eu vou aplicar a fórmula que diz que a tensão normal é a força dividido pela área. Então, isolei a área, passei a tensão normal aqui para baixo e aí substituí o que eu tenho. A força 20 kN e a tensão admissível 60 MPa, eu coloquei 10 a terceira, por quê? Porque a força está em kilonewtons, então eu vou deixar quilonewton em cima, quilonewton embaixo. Quilopascal é quilonewton por metro quadrado. Bom, eu acho a área em metro quadrado, e aí fica a critério de vocês usar a fórmula π diâmetro quadrado sobre 4, ou πr ao quadrado, vocês vão achar o raio, depois multipliquem por 2. Aí é só substituição direta, tá? Isolo D, que é o que eu quero determinar, eu acho que o diâmetro, já extraí raiz quadrada aqui, tá? O diâmetro é 0,0206 metros ou 20,6 milímetros. Para que a gente possa determinar a espessura do disco, essa espessura aqui, para que ele possa resistir a esse cisalhamento que vai ocorrer em toda a lateral aqui. Eu tenho que achar a área que está sendo cisalhada. A área que está sendo cisalhada é a espessura desse disco, multiplicado pelo perímetro todo do disco, porque todo esse perímetro vai sofrer cisalhamento. Então, a área de cisalhamento é o perímetro do disco vezes a espessura dele. O perímetro do disco é πd ou 2πr, tanto faz, né? Como vocês preferirem trabalhar. Eu gosto de trabalhar com diâmetro. E aí é só substituir, né? πd vezes a espessura, o diâmetro eu tenho, que são os 40 milímetros, eu transformei aqui para metro, e aí aplica a mesma forma, tensão de cisalhamento, força sobre área, isolei a área, que é o que eu quero determinar. A área é π 40 milímetros vezes a espessura, a força é 20 kN, a tensão de cisalhamento 35 MPa. Isolei o T aqui, que é o parâmetro que a gente quer determinar, desci o π, o 0,04, que aqui é o 40 milímetros, e acho que a espessura é 0,00455 metros ou 4,55 milímetros aqui, perdão. Deixa eu consertar aqui. Milímetros. Erros acontecem em casa também.